Anakin teve um papel crucial na primeira temporada de Ahsoka. Ele guiou sua Padawan ao caminho de mestre de Sabine mais uma vez. Só que, será que Anakin volta para a segunda temporada de Ahsoka? E se voltar, qual será o seu papel para a história? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers de Ahsoka e também do universo de Star Wars. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre qual será o grande papel do Anakin em Star Wars, principalmente na série Ahsoka. Será que o Anakin vai ser o pai? Você quer entender direito o que é essa promessa, essa visão sobre o personagem? A gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos de Star Wars. Como nós estamos começando aqui no canal sobre o tema, falando sobre Star Wars, se eu não me engano aqui eu acho que é o 8º vídeo aqui no canal do Geek Brasil sobre Star Wars. O 8º não, né? Porque a gente já falou bastante, mas deve ser, ele não deve ter mais do que 15 vídeos de Star Wars aqui no Geek Brasil. Então, incentive a gente, faça com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos, deixando o seu like e compartilhando pra geral. Eu te odeio! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Como vimos na série Ahsoka, o Anakin foi uma peça crucial para que a personagem voltasse para o seu centro de quando era uma Padawan. A Ahsoka, ela sempre foi uma personagem alegre e carismática, coisa que sentimos muita falta na primeira temporada, visto que a vida lhe tirou muita coisa. Se tem uma personagem que foi muito cobrada em Star Wars, essa personagem é a Ahsoka. Desde sua aparição meio com os olhos assim conturbados para os fãs de Star Wars, até quando a fanbase abraçou a personagem de forma muito coesa mediante ao seu desenvolvimento nas animações de Clone Wars. E durante a sua vida, a Ahsoka foi perdendo coisa atrás de coisa, ela foi perdendo várias partes do seu entendimento e aquilo que formava a Ahsoka, que era alguém alegre e carismática, e se tornou essa personagem pesada, muito pesarosa ali no começo de Ahsoka, no começo ali da série. A gente observou que a vida lhe tirou sua amiga, a Barriss acabou lhe traindo, que mostrava pra nós, tinha um conceito bem interessante de como elas duas eram bem grudadas como padawans, quase como se fosse ali realmente pessoas que foram formadas quase ao mesmo tempo. Nós observamos que a vida lhe tirou a ordem, porque a Ordem Jedi atraiu, a gente observou que a Barriss fez toda uma cagada lá e depois jogou no colo da Ahsoka, e a Ordem quis tirar a personagem, expulsar a Ahsoka, só que depois, quando ela foi inocentada, a Ahsoka simplesmente quis abandonar a Ordem porque eles não confiaram nela. E a vida lhe tirou também o seu mestre. A vida lhe tirou o seu mestre, fazendo com que Anakin caísse para o lado sombrio, se tornando assim Darth Vader. E por último, a vida também lhe tirou a sua Padawan. Por ter todo esse conflito em sua mente, a Ahsoka não conseguiu treinar a Sabine, não conseguiu fazer com que ela se tornasse uma Padawan e pudesse realmente movimentar as suas ações através da força. Mas Anakin, mesmo estando morto, como o espírito da força, seguia guiando e cuidando da sua pequena abusada, lhe guiando para o caminho novamente dessa alegria e carisma que a personagem sempre teve nas animações. No final de Ahsoka, a gente já consegue ver um pouco mais daquela Ahsoka novinha, ou pelo menos na formação ali de Clone Wars, sempre alegre, sorridente e brincalhona, que acabou ganhando ali até mesmo o apelido do seu mestre como abusada. Então o Anakin foi conduzindo a personagem para mostrar para ela que ela não estava mais no tempo de
guerra, que aquele momento não era mais um tempo de guerra, existia um novo momento, existia ali uma nova guerra surgindo, mas a Sabine não precisava pagar por isso. A Sabine não precisava pagar por tudo aquilo que ela acabou sofrendo. Então Anakin foi conduzindo a Ahsoka até esse caminho, fazendo com que a série tivesse aquele desfecho em que a Ahsoka aceitasse a Sabine novamente como sua Padawan. Vendo então que a Ahsoka acabou seguindo por esse caminho e aceitando a Sabine como sua Padawan, a pergunta que fica é: Anakin vai retornar para a segunda temporada de Ahsoka? E se sim, qual vai ser a sua função? Se ele vai retornar para a série, qual seria a sua função no universo de Star Wars? Se você parar para pensar, não faz mais sentido o Anakin aparecer na segunda temporada. Afinal, os espíritos da força aparecem quando seus discípulos precisam de ajuda. E a Ahsoka não precisa mais dele. A gente observou o Obi-Wan aparecendo para o Luke. Observamos o Luke aparecendo para a Rey. O próprio Yoda aparecendo para o Luke quando ele estava ali meio assustado. O Obi-Wan aparecendo mais vezes ali para o Luke, tanto no episódio final ali do episódio 4, quanto também durante o episódio 5 e também no episódio 6. Tivemos o Qui-Gon Jinn aparecendo para o Obi-Wan, tanto na série ali do Obi-Wan, quanto também em Clone Wars, quando nós estamos observando toda essa treta acontecendo envolvendo a Trindade da Força de Star Wars. Então, se você parar para pensar, não faz mais sentido o Anakin aparecer na história. Só que ainda existe um papel para o Anakin. Isso é respondido bem na última cena da temporada, quando Baylan Skoll está acima da mão do pai com uma estátua gigantesca surgindo em Perídia. Isso aqui é bem interessante porque conecta o planeta ancestral a Trindade da Força. Nós não sabemos o que Baylan quer, mas tudo leva ao entendimento que ele quer algo envolvendo essa Trindade: o pai, o filho e a filha. Se você sabe das animações, se você já assistiu as animações, eu espero que você tenha assistido as animações de Star Wars, você sabe que existe o pai, o filho e a filha. Para quem não sabe, o pai, a filha e o filho foram personagens tremendamente importantes em Star Wars. Em uma das sagas, em Clone Wars, vimos eles atormentando, fazendo um inferno na vida do Anakin, da Ahsoka e também do Obi-Wan. Eles receberam ali o chamado, os três personagens receberam o chamado e foram parar nesse planeta. E deram de cara com esses três seres misteriosos: o pai, o filho e a filha. No meio dessa missão, eles se veem ali numa confusão causada pelo filho, que é apenas alguém que visa o lado sombrio, uma pessoa que está sempre ali visando o lado sombrio. E isso faz a Ahsoka morrer. Se vocês não sabem, a Ahsoka acaba morrendo pelas mãos ali daquilo que o irmão está fazendo. E a filha então morre encarnando assim na abusada, fazendo com que ela retorne à vida. Então a filha acaba meio que fazendo um poder, criando ali uma habilidade para encarnar o seu poder, a sua energia vital na Ahsoka e assim, dessa forma, trazer a personagem de volta à vida. Quando ela faz isso, o pai se sacrifica para derrotar o filho e os dois acabam morrendo no processo. Só que antes de morrer, o pai confirma que o Anakin é mesmo a criança escolhida. O pai mesmo fala com todas as palavras que o Anakin é o escolhido para trazer o equilíbrio para a força. Aquele que traria o equilíbrio entre os Jedi e também os Sith. O pai, então, dessa forma, pede para o Anakin assumir o seu lugar, como aquele que sabe bem o equilíbrio entre o lado sombrio e a luz. Ou, na verdade, como aquele que saberia sobre o equilíbrio entre o lado sombrio e a luz. Porque, afinal, o Anakin é aquele que mais conhece a escuridão das sombras e a claridade da luz, de forma como ambas podem te deixar cegos.
tanto uma luz muito clara na sua cara, quanto também uma escuridão muito forte, podem te deixar cegos e impedir com que você seja guiado de uma forma até mesmo ali coesa sobre o seu caminho, sobre a sua jornada. Mas antes de morrer, e o Anakin rejeitando esse destino de se tornar o pai apaga as memórias dos três, impedindo com que eles se lembrem dos acontecimentos daquele dia. Ahsoka não sabe que o espírito da filha vive dentro dela. É por isso que a Ahsoka, ela é acompanhada ali por aquela coruja. Sempre tem aquele ponto da personagem estar ao lado de uma coruja, ou sempre quando alguma coisa muito assim macabra está prestes para acontecer com a Ahsoka, nós temos aquela coruja lhe seguindo por todos os lados. Acho que nem mesmo a Ahsoka sabe direito do que se trata aquela coruja, mas meio que acabou pegando ela como uma espécie de animal de criação ou algo do tipo. E a gente pode observar que o propósito dessa forma do Anakin, ainda nessa segunda temporada de Ahsoka, deve assumir o lugar. Ele deve assumir o lugar como pai no universo de Star Wars, guiando a força como a vontade dela, a forma como pode prosseguir com isso. Eu acredito que o Bail, né, o Bail Skoll, ele quer algo nesse nível. Ele quer prosseguir com algo envolvendo a essa trindade. Nós sabemos que ele mesmo fala com a sua discípula de que ela quer o Império, ou a Nova Ordem, ou esse novo poder que quer dominar a galáxia, mas ele fala que quer algo maior. Ele quer algo maior. Então esse algo maior pode ser aquilo que está dentro do mundo entre os mundos. Então ficamos aí para saber o que Bail Skoll quer realmente com este lugar, e se o Anakin vai ser a pessoa que vai lhe opor, que vai se opor a ele. Estando como pai, o Anakin finalmente cumpriria a profecia de trazer o equilíbrio para a força, sendo aquele também que pode trazer o filho e a filha para perto de si mais uma vez. Mas essa teoria é para outro dia.